Olá, estamos de volta com uma nova série de meditações. Teremos 4 encontros para pensarmos num tema muito propício para os nossos dias, vencendo a ansiedade. Nesses encontros vamos refletir um pouco em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Texto muito conhecido e que sempre tem muito a nos ensinar, palavras de Jesus para nós, quando ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Nesses encontros nós poderemos pensar, baseando-nos nesse texto, em 4 questões: um lembrete, um questionamento, um confronto e uma ordem. E para hoje nós vamos começar então com um lembrete. Nós vamos fazer a leitura apenas do primeiro versículo desse texto, para a gente poder pensar um pouco sobre como podemos e devemos vencer a ansiedade que muitas vezes toma conta de nós. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 25 para a nossa meditação de hoje. E ele diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Palavras de Jesus. Jesus vem trazer para nós esses ensinos no momento em que ele estava pregando para uma multidão e aquele conhecido e famoso Sermão do Monte. Ele já havia falado de várias coisas sobre oração, sobre justiça, sobre muitas questões importantes naqueles dias e que são importantes para os nossos dias de hoje. E ele traz para nós, quando começa a falar sobre essa ansiosa solicitude que temos pelas coisas da nossa vida, ele começa a nos fazer lembrar de uma questão muito importante. Ele diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Essa é a palavra que Jesus tem para nós. Por que não andar ansioso? E Jesus mesmo, à medida que ele vai falando as suas palavras sobre essa questão da ansiedade, ele faz aquele povo lembrar de algo muito importante. Jesus, em sua mensagem, em sua pregação, ele fala sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo. Mais do que isso, ele fala sobre como Deus cuida constantemente das aves do céu, dos lírios do campo. E ele dá esse exemplo, inclusive quando fala dos lírios, fala que nem Salomão, que foi um rei cheio de glória, de muito poder e riquezas, que nem ele, com toda a sua riqueza e beleza, se vestiu tão maravilhosamente bem quanto os lírios no campo. E é interessante que Jesus, quando dá essa palavra para aquelas pessoas, para aquela multidão, e dá essa palavra para nós nesse dia, ele nos faz pensar sobre algo muito importante que não podemos nos esquecer. Por isso é um lembrete que deve estar presente na nossa mente, no nosso coração, todos os dias, em toda e qualquer situação. Não andeis ansiosos, porque Deus cuida de nós. Ele mesmo faz uma pergunta tão maravilhosa para nos fazer lembrar de uma verdade gloriosa que é: vocês não valem muito mais do que as aves, do que os lírios? Vocês não valem muito mais do que o alimento e do que as vestes? Vocês têm um grande valor. Vocês acham que Deus não cuidaria de vocês? Ele cuida de coisas pequenas, não cuidaria da coroa da criação? É um lembrete que Jesus traz para nós. Hoje nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo inédito para todos nós, para toda a nossa geração. Jamais imaginaríamos viver uma situação como essa, em que o mundo inteiro parou. Durante um ano quase, nós estamos todos vivendo de uma forma diferente. Nossa dinâmica social mudou, nossas atividades mudaram, estamos sendo obrigados pela circunstância adversa a mudarmos os nossos hábitos, ficarmos mais em casa, mais isolados, termos cuidados higiênicos que antes talvez muitos de nós não tínhamos. Uma situação surreal, diferente, inédita, que está exigindo de nós muitas atitudes diferentes. Toda essa situação adversa naturalmente causa em nós um desconforto, nos desestrutura de alguma maneira, nos atrapalha na nossa caminhada de alguma maneira. Trazem dificuldades para nós porque nós temos que nos adaptar a essa nova situação. E toda essa situação de adaptação, de mudanças, de dificuldades, de limitações, acabam gerando em nós ansiedade. Ansiedade, talvez alguns possam dizer que é um mal do nosso século, mas não é verdade. Isso é um mal da humanidade
de todas as gerações. Por isso, Jesus mesmo já havia falado sobre isso há tanto tempo atrás, já tinha ensinado sobre o esforço que devemos fazer para lutar contra a ansiedade. Por isso, nessa palavra que ele começa a dar àquela multidão e dá para nós hoje, ele nos faz lembrar de algo importante. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Às vezes nós achamos que o tempo em que nós estamos vivendo, ele é único, ele é diferente. É verdade, para nós, nunca vivemos uma situação como essa. Mas se nós pararmos para pensar no que a humanidade já sofreu, nós poderíamos relatar aqui inúmeros outros problemas e situações gravíssimas. Quantas guerras o mundo já enfrentou? Pandemia o mundo já enfrentou, epidemias, situações críticas, uma bomba nuclear, 2 bombas nucleares, situações que a gente fica pensando aquelas pessoas terem vivenciado, como deve ter sido difícil, assim como tem sido difícil para nós. Quando pensamos em tempos bíblicos, por exemplo, vimos também que situações críticas fizeram parte da história do povo de Deus, da história da humanidade de maneira geral. Pare para pensar, o povo do Egito, que viu aquela manifestação das 10 pragas, foi uma situação prolongada de grandes feitos sobrenaturais de Deus e que com certeza chocaram aquela população, o povo de Deus e também os egípcios. O povo de Deus enfrentou 40 anos no deserto. Olha que luta, que dificuldade. Quantas pessoas eles viram morrer pelo caminho sem ver a terra prometida. Esse mesmo povo de Deus também enfrentou 70 anos de cativeiro, longe da sua terra, longe da sua nação, triste, passando por situações terríveis. E assim a gente vai pensando quantas outras situações a história nos mostra que aconteceu e que foram difíceis de lidar. Não é verdade? Às vezes mais perto de nós pensamos naquela situação de terrorismo, quantas situações ocorreram já, né? Nos Estados Unidos, em Paris, em países do Oriente Médio, situações que abalam toda a estrutura das pessoas individualmente falando e como sociedade também. Quando nós pensamos naquele tsunami de 2004 na Indonésia, 300 mil pessoas mortas por causa de uma onda gigante, uma onda que veio devastando cidades e cidades e que levou muitas vidas. Então, problemas graves, sérios, críticos, a humanidade ela vem enfrentando ao longo da sua história e assim será até Jesus voltar. Então, não é algo que está acontecendo apenas hoje, mas é algo que sempre aconteceu, que sempre fez parte da história da humanidade. E por que é importante falar isso? É importante dizer isso porque nós podemos afirmar pela história, pelos registros bíblicos, que em todas essas situações Deus esteve presente. Deus esteve presente cuidando do seu povo. Deus esteve presente consolando, confortando, dando provisão. Pare para pensar agora na sua vida, particularmente falando, quantas situações você já vivenciou, a sua família já vivenciou, talvez vocês já enfrentaram enfermidades terríveis, talvez já enfrentaram luto, talvez já enfrentaram problemas financeiros difíceis de serem resolvidos, desemprego, desentendimento familiar. Quantas crises você pode já ter enfrentado e talvez esteja enfrentando além da pandemia? Porque apesar de hoje toda a humanidade está vivendo em função, em torno desse problema que ele é global, por outro lado, outros problemas não deixaram de acontecer. Problemas que são pessoais, problemas que são individuais, mas que têm nos afetado. E todas essas situações, elas mexem conosco e às vezes geram em nós ansiedade. E isso é algo difícil muitas vezes de controlar, difícil de vencer. Por isso Jesus vem trazer essa palavra e um primeiro lembrete, porque quando nós vivemos situações adversas, nós temos a tendência de nos esquecer daquilo que deveríamos lembrar. Deus cuida de nós. Quantas experiências na sua vida, essas que eu falei adversas, que você já pode ter passado por elas, e ao olhar para trás você pode afirmar e testemunhar o cuidado de Deus. Quantas vezes Deus já demonstrou para você que em meio a situações difíceis Ele estava presente. Ele estendeu a mão, Ele te deu conforto,
Ele te deu consolo, Ele te deu força, Ele te deu esperança, Ele te deu alegria em meio à tristeza. Não vai ser diferente nesse momento. Esse momento em que muitas pessoas, além de passar por problemas que são pessoais, que são individuais, particulares, enfrentam também o problema da pandemia, em que às vezes ficam aflitos por causa da doença, da enfermidade em si. Quantas pessoas já foram contaminadas perto de nós, algumas que já faleceram, outras que venceram a enfermidade. Quantos outros foram abalados economicamente? Às vezes pessoas que tiveram que fechar o negócio, perderam o emprego e estão numa situação difícil. E quando nós estamos vivendo situações assim, é difícil a gente ter uma visão otimista, uma visão cheia de esperança, mas a palavra que Jesus dá para nós, o lembrete que Ele nos dá hoje é: não andeis ansiosos. Deus tem cuidado de você e Deus vai cuidar de você mais uma vez. Parece que são palavras fáceis de dizer, difíceis de experimentar. E é verdade, é isso mesmo. Mas nós que já temos experimentado ano após ano, o cuidado de Deus sobre nossas vidas, nós precisamos tomar a atitude de encher o nosso coração de esperança e crer nas promessas de Deus. O próprio Jesus, que trouxe esse lembrete para nós, é o mesmo que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo, Ele está com você, Ele cuida de nós, Ele estende a mão, Ele nos ajuda a vencer as dificuldades. Por isso, o que nós temos que fazer é arrancar de nós, do nosso coração, toda a ansiedade que pode vir tomar conta do nosso ser, porque ela traz prejuízo para nós. Ela traz prejuízos para nós que podem ser físicos, porque a ansiedade, ela acaba gerando enfermidade, talvez uma depressão, frustração, preocupação, e tudo isso, às vezes, o corpo acaba assimilando tudo isso, somatizando tudo isso e viram enfermidades na nossa vida. Um problema a mais para ser solucionado, para ser resolvido. Mas também nos deixar levar pela ansiedade traz para nós prejuízo espiritual, porque é como se nós não crêssemos naquilo que Deus prometeu, naquilo que Ele falou. Nós valemos mais do que o alimento. Nós valemos mais do que as vestes. Nós valemos mais do que as aves. Nós valemos mais do que os lírios. E se isso é verdade, e já que isso é verdade, obviamente, Deus está cuidando de nós. E Ele nos ajudará a passar por essa situação mais uma vez. Que nós possamos, por meio dessa palavra de Jesus, dita há tantos anos, mas tão atual, tão contemporânea, que nós possamos nos apropriarmos dela, para que ela possa nos abençoar, nos edificar e nos fazer lembrar do que jamais deveremos esquecer. Deus cuida de nós, por isso devemos confiar nele, depositar nele toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa de que tempos melhores virão, ao invés de nos deixar levar por toda a ansiedade, por toda o mal que a ansiedade traz a nós. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco agora sobre um questionamento que Jesus faz, um questionamento importante que nos ajuda a pensar que a ansiedade é algo que não pode tomar lugar na nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa durante essa semana pensar um pouco e avaliar quanto você tem sido ou demonstrado ansiedade em meio a essa situação em que estamos vivendo. Como você tem se comportado? Você tem se lembrado daquilo que não pode se esquecer jamais? Deus cuida de você. Deus está com você. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. E semana que vem nos encontramos novamente. Um grande abraço e até lá!